Iniciar aqui a gravação. Ok, está iniciando. Por favor, vocês poderiam me confirmar se vocês conseguem escutar áudio e vídeo? Certo, perfeito. Eu estou aqui com a professora Heloísa, ela está aqui atrás de mim. Olá, tudo bem? Vou para aí, Tiago. Melhor, né? Então, bom dia, Cláudia, Enói e Rafânia. Rafânia Maria Rafânia, né? Eu acho que já mandou mensagem para mim no privado. Vou compartilhar aqui a tela também do curso, certo? Ok, você deve estar visualizando, né? Enói também já mandou para mim. Bem, pessoal, o objetivo dessa aula é aula de dúvidas, né? Então, não é aula expositiva, os conteúdos estão na disciplina, né? E Cláudia falou que está com muitas dúvidas, que bom, que vai ser muito produtivo, então. Vocês tanto podem colocar no chat, certo? Escrito a dúvida, quanto vocês podem abrir a câmera, abrir o áudio e fazer a pergunta, tudo bem? Tudo bem, Enói, sem problemas. Então, fiquem à vontade. Podem tirar as dúvidas, depois a gente faz algumas dúvidas também que surgem nos fóruns, a gente também vai dirimir, tá? Cláudia perguntou, estou com dúvida na realização da tarefa de design institucional. Essa ainda não enviei. Certo, Qual seria delas? Então vamos entrar aqui. Introdução ao design institucional, certo? Quais são as duas atividades? Vamos falar das duas, tá? Então aqui. Uma é da introdução, certo? Aqui uma avaliação diagnóstica, tá? Vou abrir aqui, ó. O objetivo deste questionário é verificar se o aluno compreendeu algumas questões. Então, é um questionário. Provavelmente, acho que não é essa, né? A atividade. E a segunda atividade é a de orientação do modelo ED, né? O que é que vocês têm que fazer? Vou abrir aqui o fórum. Neste fórum avaliativo, você deve utilizar o guia orientação ED. Pode ser até em grupo de 3, mas os 3 têm que mandar, sabe, pessoal? É importante, os 3 têm que mandar, tá? Realizar a pesquisa de alguma experiência educacional com as questões norteadoras da seção análise do segundo quadro. Após a pesquisa, você deve fazer um pequeno relatório com as respostas e sua interpretação das respostas e enviar no fórum. Então, vamos entrar aqui no guia. É a seção análise, certo? Do segundo quadro. Então, vamos aqui entrar no guia. O segundo quadro, é isso aqui, né? Aqui, ó, a seção análise, certo? E aqui, ó, tem várias questões norteadoras. Qual é o problema para o design institucional que está sendo proposto? Qual é a origem do problema? Quais são as possíveis soluções? E conhecimentos e habilidades. Vou até deixar aqui marcado. São essas que tem que tomar por base, né? Vamos lá, deixar marcado. Amarelo, pronto. Então, pessoal, o que é essa atividade? Vocês têm que pegar essas questões que estão marcadas e responder. E colocar lá no fórum. Além disso, comentar numa postagem de algum coleguinha. Cláudia, depois você me confirma se conseguiu entender agora a atividade, por favor. E pode, se não ficou claro, você pode perguntar qual a dúvida, né? Se essas respostas colocam em formato de relatório. Aumenta um pouquinho isso. Isso, Cláudio. Pode ser. Com respostas diretamente. Pode ser a resposta diretamente. A gente não define nenhum padrão, não, tá? De resposta. Respondendo, colocando lá no fórum, né? Enói está pedindo para dar uma verificada no fórum, para ver se está correto da maneira que está postado. Veja lá, que você aproveita e vê se tem outras dúvidas também. Então aqui, ó, relatório de análise. Então tá. Aqui, ó. Design. Então é contemplar aquelas perguntas, certo? Pode ser nesse formato aqui, por exemplo, da resposta do colega Regis. Eu não estou analisando o mérito, tá? Se está correto ou não. Só estou analisando aqui o formato. Pode ser sim.
descendo para ver se Quanto conteúdo é necessário da instrução que se faz necessário? Primeiro alinhamento, tá. E, ó, tá vendo? Aqui tem que responder o coleguinha, certo? Por exemplo, o Enói aqui acabou de responder, tá vendo? Então, é isso mesmo. Porque Isso. tem que ter essa interação. É importante que eu quero que vocês vejam a resposta dos outros, tá? Que a ideia é vocês responderem e identificar na resposta do outro se está ok, né? Se foi isso que vocês compreenderam também. Esse outro lá de baixo, onde é parar, esse aí já deve ser um. Pronto, Francisco tem que ver tá todas as questões lá contempladas, né? Ó, veja que as questões são essas aqui, ó. Qual o problema do design institucional? Qual é a origem do problema? Quais são as possíveis soluções? Que conhecimento e habilidades atitudes precisam ser ensinados? Qual o conteúdo do ensino? Em quanto tempo o conteúdo? De que forma a apresentagem será avaliada? Que já sabe. Que já sabem quais são os estilos de aprendizagem, o que precisam de querer saber. Nem todas as respostas vocês precisam ter, tá? Vocês podem pegar a pergunta e colocar. A gente ainda não tem como ter essa informação, tá? Não tem problema. Porque essas informações, pessoal, vai servir para vocês no próximo passo, que é o do planejamento. Então, existe uma matriz de design institucional onde você consegue organizar melhor essa informação, tá? Então, se tiver alguma dessas perguntas aqui que vocês não tenham disponível a resposta, pode colocar que não conseguiu levantar essa resposta. Também fiquei com dúvidas. Precisa ser algo relacionado a EAD? Não precisa, Regis. Pode ser qualquer... Coloquei uma experiência que tive quando dei uma aula de biologia. Contextualizando, né, para que a gente entenda do que se trata, que a ideia é justamente essa, trazer um tópico, não necessariamente precisa ser um tópico específico ao design institucional, né? Aqui, ó. E aí a ideia é fazer essa análise a partir dessas respostas, dessas perguntas que tem aí. Pode ser uma experiência sua, isso, certo, pessoal? Ó, porque eu acho que é isso que está gerando a dúvida, né? Essas respostas são referentes ao design institucional de forma geral, não de um design específico? Não, são da sua experiência, porque a gente quer que vocês utilizem essas ferramentas que a gente vai apresentar nas duas disciplinas no seu cotidiano. Isso. Então, você vai pegar a sua experiência, certo? E responder essas perguntas. A gente quer que vocês tentem trazer o mais contextualizado possível essas perguntas, tanto essa para a disciplina quanto para a outra. Isso. Tá? Porque a ideia é esse uso da ferramenta, né? Desse planejamento, que é como o Tiago está dizendo, é o que vem antes do planejamento, que é o próximo passo, né? Então, tomando por base uma experiência que vocês têm, seja na biologia, na matemática, na geografia, uma experiência que vocês consideram que pode, né, que dá para fazer essa análise. Com base nessas perguntas, vocês vão tentar responder partindo da experiência de vocês. Aí é possível, por exemplo, pensar nos estudantes que vocês têm, né? O que é que esses estudantes já sabem, né? Quais são os estilos de aprendizagem e características de cada um? Não é trazendo todos os estudantes, de modo geral, quem são esses estudantes, né? Tomando por base essa experiência. Porque a partir disso, vocês vão fazer depois o próximo passo, que é o de planejamento. Ok? Então... Vê se tem ainda alguma pergunta. Eu acho que não, né? Acho que era lá, essas são as postagens. Aí eu me lembro que surgiu muitas dúvidas em relação ao de produção de material didático. Então, vou explicar aqui. Aqui na atividade de introdução, a gente pediu para vocês... Aqui o questionário não. É o questionário tranquilo. Acho o questionário está ok. Dúvida, né? Esse está aqui. Isso, foi isso daqui. Aqui, ó, pessoal, aqui surgiu muita dúvida, né? A partir da leitura das 7 diferenças pedagógicas, produz um mapa mental sobre as mídias educacionais. Então, você vai fazer um mapa mental, colocando cada uma das mídias e colocando as potencialidades de cada uma delas, certo? Com base nesse capítulo. Com base nesse capítulo. Isso aí é a parte 1. Isso. Porque é importante que vocês entendam que não existe bala de prata. Certo? A metáfora para que uma mídia serve para tudo. Não. Dependendo da sua proposta, da sua intenção pedagógica, você pode utilizar algumas mídias.
certo? Então, no capítulo, ele mostra as potencialidades de cada uma das mídias, certo? A parte 2, envia um texto e ou um vídeo autoral seu. A qualidade e o conteúdo do vídeo não serão avaliados. Qual é o objetivo dessa atividade? Que talvez eu deveria ter explicado um pouco mais. Eu quero que vocês percebam o valor da disciplina. Como? Vocês pegaram o material que vocês já desenvolveram e vocês vão rememorar esse material que vocês fizeram. Tá aqui o jeito que eu fazia um texto. Tá aqui o jeito que eu fazia um vídeo. O objetivo é só para vocês se lembrarem que vocês um dia fizeram isso e como é que vocês fizeram, certo? Só para vocês despertarem essa memória. Ao longo da disciplina, vocês vão perceber técnicas de produção de material didático, o texto e o vídeo. E aí vocês mesmos vão perceber, comparando, isso é de forma interna, não vai ser avaliado isso, certo? Então, o objetivo é que vocês entendam que existem técnicas que vocês podem melhorar esses vídeos, podem melhorar esses textos. Então, é para vocês trazerem esse arcabouço inicial que vocês têm, porque vocês são adultos, vocês são professores, vocês já produziram material didático, mas eu quero que vocês percebam que essa disciplina pode contribuir para que vocês possam melhorar essa técnica de produção de texto e produção de vídeo. Então, a proposta era essa, para que vocês relembrem algo que vocês fizeram, para que vocês entendam o valor da disciplina. Consegue entender? Agora, a proposta dessa atividade? Eu acho que, para além do que o Tiago está trazendo também, é tomar por base algo que vocês já têm, para a partir disso, né, e cada vez mais aprimorando, com base no que vocês estão lendo, no que vocês estão estudando, interagindo no fórum com a gente, a partir do final, vocês estão caminhando, né, ao final do módulo, o que é que eu aprendi? Né, e tomando por base aquilo que eu já tenho, eu poderia ter melhorado isso, né, eu aprendi essa ferramenta, essa técnica, então partir daquilo que a gente já fez, né? Por isso que a gente colocou um vídeo autoral. Não necessariamente vocês precisavam ter construído algo a partir do capítulo. Não é isso. A proposta do capítulo é para entender e fazer um mapa mental e depois enviar um texto de vocês. Aí é um texto, por exemplo, eu vi um colega que colocou um texto sobre as memórias escolares, né? Ótimo. E aí depois ele pode pegar esse material e ver, nesse texto eu fiz isso, mas eu também poderia ter melhorado isso, porque é o objetivo da disciplina, justamente, né, essa aprendizagem que vocês vão adquirindo ao longo das discussões e das leituras no material. Também surgiu dúvidas em relação ao envio do texto, tá? Então, aqui o texto didático, isso de fato é a avaliação principal, certo? Isso. Então, vocês vão pegar esse modelo de aula. Algumas pessoas estão entendendo o modelo de aula, pessoal, é o seguinte, como... não vai conseguir abrir aqui. Não consegue projetar, não, mas eu vou ter que... Deixa eu ver se aqui é um link. Pronto, aqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós estamos trabalhando com livros didáticos. A intenção pedagógica de um livro didático é diferente da proposta de um artigo científico, de um texto técnico. O objetivo do texto didático é você pegar o principal conteúdo daquela unidade e conseguir fazer uma transposição didática. O que é isso? É transformar o conteúdo técnico, academicista, num conteúdo mais pedagogicamente mais interessante, mais fácil para o aluno, auxiliar o aluno a construir seu conhecimento. Então, inclusive, um texto didático ele não precisa ser exaustivo no seu conteúdo, não. O importante é você pegar o que é essencial e utilizar algumas técnicas que a gente mostra na unidade de como construir melhor esse texto didático. A aula que a gente coloca assim, modelo de aula, representa como se fosse um capítulo desse livro. Então, a gente tem um livro que representa uma disciplina e cada aula é como se fosse um capítulo de um livro. E cada aula vai ter uma estrutura. Isso está explicado lá na diretriz de produção do material didático. Então, aqui você vai preencher basicamente essa estrutura.
suponha que você vai... E isso é na sua experiência. A gente, como eu falei novamente, a gente está trabalhando com um público adulto que já trabalha na área. Então, a gente quer que você traga a sua experiência para aqui. Então, você vai definir qual é o curso que você está fazendo esse texto, qual era a disciplina, por exemplo, aqui está o seu nome, né? O nome dos seus colegas, se for em grupo. O contato, logicamente, não precisa, né? Isso aqui. Você vai definir qual seria essa aula, se é a primeira aula, a segunda, a terceira, enfim. O título dessa aula. Os revisores aqui não precisa colocar, obviamente, mas é só para que vocês entendam que isso aqui é um modelo que a gente utiliza aqui no IFRN, onde é que vai ter os revisores identificados. E pode deixar esses aí. Pode deixar esses aí, não tem problema, os contatos, enfim. Isso aqui são observações que você pode colocar. E aqui, ó, os objetivos. Então, você vai preencher essas caixinhas, ó. Objetivo de aprendizagem. Quais são os objetivos de aprendizagem daquela aula? Você vai colocar um texto introdutório. O conteúdo em si, certo? Então, tá aqui o conteúdo em si, conteúdo em si, conteúdo em si, conteúdo em si. Chega, conteúdo. Não precisa ser longo, pode ser só 3 páginas, certo? Esse é um modelo, né? Porque isso aqui é uma aula verdadeira, de fato, entendeu? Aí você vai colocar uma atividade integrada, ou seja, uma proposta de atividade após a leitura daquele texto. Lembrando que você tem objetivos de aprendizagem que tem que ser cumpridos. Qual seria uma atividade interessante para conseguir verificar se aqueles objetivos foram feitos? Você vai fazer uma síntesezinha da aula. Se você quiser, você pode usar um balãozinho do lembre-se, né? Que é uma nota, uma coisa importante. Você vai sugerir leituras complementares. Você vai fazer uma proposta de avaliação de aprendizagem. Trazer as referências. Então, vocês vão preencher este modelinho que está lá disponível, certo? E vocês vão enviar esse texto, tá? Quando vocês enviarem esse texto, quando a gente passar para a próxima fase, a gente vai fazer uma avaliação. Está aqui os critérios de avaliação. Eu vou... Porque deixa eu... Não consegue projetar. Dá para projetar, mas eu vou ter que descompartilhar e compartilhar. Deixa eu descompartilhar aqui. A gente responde já as perguntas do chat. Só quando eu finalizar vou... esse momento. Vou botar aqui tela cheia, porque é a forma de conseguir compartilhar. Então, para aumentar aqui a tela cheia, ó. E tem um documento que tem, ó, todos os critérios que o coleguinha lá, quando estiver na segunda fase, vai fazer. Ele literalmente vai pegar seu texto e vai verificar cada um desses aspectos. Por que essa atividade? Porque a gente quer que vocês tenham a experiência de construir um texto didático seguindo as diretrizes e também tenham a experiência de como revisores didático-pedagógicos. Porque essas são, já em regra, as duas principais atribuições que você vai trabalhar se você for para a área de produção material didático. Seja produzindo conteúdo ou seja revisando o conteúdo do coleguinha. Certo? E aí dizer também que esses dois materiais eles estão integrados, porque, por exemplo, vocês vão construir lá o material, né, da produção do material. Esse material ele vai estar sendo revisado, né, por uma pessoa que vai estar olhando para esses critérios, né? Então, os critérios discorre de forma sucinta sobre o conteúdo a ser abordado. Então, até como forma de orientação, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha primeiro nesses critérios, né, Tiago, assim, para ver o que será, o que alguém vai me avaliar quando eu estiver elaborando o meu plano de aula, né? Então, ele vai avaliar se eu estou descrevendo de forma sucinta esse material, se eu estou fazendo uma articulação, né, com outras aulas, porque aí vocês conseguem produzir o material de vocês olhando para o que um revisor vai estar revisando também, certo? Então, como são duas etapas. Produz esse material, esse plano de aula, tomando por base o que vocês já têm, né, o que vocês, enquanto professores de áreas diferentes, já fizeram, todo mundo como professor já fez um plano de aula, já organizou um material mais elaborado, e depois, na segunda etapa, vocês vão avaliar o plano de aula dos colegas de vocês, que também têm as orientações de como vai ser, ok? Tá, eu tive essa dúvida, a princípio me disseram que era um texto sobre o material, mas depois Luiz respondeu a dúvida de Cláudia, né? Já dizendo que poderia ser qualquer tema, mas já havia enviado.
Mas você pode editar o envio também. Não, eu acho que também não tem problema, porque é aquele capítulo 7, né? O capítulo do mapa, não é esse que ela está falando, que tem um mapa e depois enviar um texto de vocês. Né? Larissa colocou. Então tem que ser sobre o conteúdo? Não, pode ser da sua área. Novamente, a gente está trabalhando com adultos, professores. Então vocês podem fazer um texto sobre qualquer tema que vocês trabalhem, definir um grupo, tá? Regis, fiquei com dúvida se deixaria esse cabeçalho ou removeria. Tipo, a revisão. Pode deixar, Regis. Pode deixar, inclusive, os dados que estão lá, certo? Não tem problema. Porque isso é como a gente faz no IFRN. Então, é para vocês, se um dia vocês forem contratados como produtores de material didático, e vocês não vão achar estranho. É uma simulação, né? De como vocês fariam se vocês estivessem produzindo material. Ah, não tem lá contato do revisor. Claro, isso aí vocês não vão colocar. Deixa lá o XX, a gente não vai estar avaliando isso. Mas é para seguir aquele modelinho, porque é o modelo que se solicita quando alguém vai produzir um material didático. Mas ficou com 6 páginas. Não tem problema de passar, tá? Era o mínimo 3, né? Que, se não me engano, eu coloquei, né? Mas tudo bem, pode passar 6, não tem problema não. Regis perguntou, né? Eu fiz o plano, mas confesso que não fiquei segura no que fiz, não se preocupe, né? Assim, a ideia é fazer isso mesmo, a gente vai... Vocês estão nesse processo de construção, e aí, dependendo se tiver uma coisa ou outra, a gente solicita que revise, enfim, não se preocupe. Eu acho que a previsão, vou até confirmar aqui, estava para o envio até hoje, salvo engano. Dia 19, Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, eu vou só mudar para a próxima fase, eu acho que vou deixar para quarta-feira, para mudar a fase, tá certo? Que aí vocês teriam ainda segunda e terça e quarta, né? Dado esse momento, mais 3 dias aí para vocês fazerem um ajuste fino, tá? Isso. É um texto simples, pessoal, não se preocupe, porque assim, aqui não tem ninguém aqui com o objetivo de punição, não, tá? A gente não quer punir ninguém, não. A gente quer que vocês tenham a experiência de construção de material didático e revisão de material didático, que são as duas principais funções que ocorrem quando você vai produzir, né? Alguém que produz e alguém que revisa, né? É muito importante a revisão, porque às vezes você vai produzindo, o olhar de um outro sempre é muito importante, certo? Eu acho que até uma colega colocou, né, que estava com muitas atividades. A gente sabe que todo mundo tem muitas atividades cotidianas e profissionais e também está fazendo um curso, mas o que a gente sempre está orientando é que facilitem a vida de vocês com o que vocês já têm. Então, tanto a disciplina de design instrucional quanto a disciplina de produção de material didático, vocês podem utilizar a mesma experiência, né? E a partir dessa experiência que vocês estão trazendo, vocês vão estar adaptando para a atividade que está sendo solicitada. Então, não precisa criar algo novo. Claro, vocês precisam ler os textos, né? Porque aí, de fato, a gente precisa ter essa autonomia de entender o que é, né? Quais são como o Tiago bem colocou, mas não precisa necessariamente começar de algo do zero. É algo que vocês já têm e aí vocês vão adequando para a necessidade o objetivo da avaliação. E eu entendo que é muito conteúdo, mas, assim, uma dica quando vocês derem uma olhada superficial em cima do conteúdo, vá logo na atividade para vocês perceberem a atividade. São atividades simples, pessoal, não são complexas, tá? E essa disciplina vai ficar aberta. Se você não conseguiu ler todo o conteúdo, você baixa, vê depois, assiste depois, tá bem? Está disponível para vocês, certo? Como material de consulta futura, tá bem? O material que o Tiago já disponibilizou também, os vídeos que ele gravou, também tem muitas, né, orientações, dicas, sugestões. Então, aquele material de vídeo que está lá também serve bastante. Novamente, a gente não quer reprovar ninguém, a gente só quer que vocês tenham experiência. Bem? Vamos lá, se tem alguma outra dúvida. Vou esperar que vocês falarem alguma coisa. Essa avaliação aqui, então, é aquela já, né? Tá tudo ok, o pessoal tirou as dúvidas. Que aí a próxima produção de videoaula, que é só a próxima semana. Que aí termina, para a gente misturar as coisas, né? E aí, pessoal, resolvidos as dúvidas de todos e todas? Ok. Ótimo. Pronto, então eu vou avisar que eu vou alterar, vou até alterar aqui, já para vocês verem. O envio agora vai ficar
dia aqui, disponibilidade. Para o dia de hoje? Hoje é 19, segunda, né? Terça, quarta. Então, o envio vai ficar até quarta-feira. E a avaliação vai ficar aberta até dia 22. E aí, a avaliação é mais rápida, então pode deixar aqui. Então, ó, vou até... Ó. Não, salve e conserte lá no texto, né? Sim, Para sim, dia tá. 19 também. Uhum. Então, ó, vou já mostrar aqui vocês que eu estou já alterando. Em configurações, lá no texto, né, que você está falando. Isso. Até aqui, ó, vou deixar marcar como é que é o nome? Cortar um negócio. Não, aqui, isso. Agora vai ficar para... Dia que dia? Dia 21, né? Hoje é 19, 21. Isso. E aqui vai ficar do dia... Acho que foi 22, você colocou. 22, pronto. Só vai voltar um... Ok. As outras atividades permanecem até o dia 26? Por enquanto, sim, né? Sim. Vamos ver se vai aos poucos, para não misturar. Ok? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Ok. Então, vou parar aqui a gravação. Espero que vocês tenham uma excelente semana.